Aquelas Duas, com Isabela Sais e Cora Ronay. Alô, alô, queridos ouvintes, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais uma edição do Aquelas Duas Podcast comigo, Isabela Sais. E hoje Corinha não tá, ela foi dar um pulinho ali em São Francisco, num evento de tecnologia, mas volta já já. Aí, como já é de costume, eu resolvi convidar um amigo meu para gravar o podcast. Mas não é assim... qualquer amigo, né, gente? A gente se conhece há muito tempo e ele é uma das pessoas mais queridas que já cruzaram o meu caminho. É fundador da Rádio Ibiza, empresa que criou o conceito de identidade musical no Brasil. Como se não bastasse, tem 2 livros publicados, Empreendendo Felicidade e Líderes, escrito com Y e Z, em referência a tais gerações. A segunda publicação foi finalista do Prêmio Jabuti. Para completar, o terceiro da trilogia, Valor Presente, vai ser lançado em agosto deste ano. E ele ainda compartilha toda essa trajetória Brasil afora em palestras onde é aplaudido de pé, juro, eu já vi, eu sei, eu conheço. E o nosso convidado do episódio de hoje do Aquelas Duas Podcast é uma pessoa apaixonada pelo comportamento humano. Bem-vindo, meu amor, meu querido, minha paixão, Pedrinho Salomão, até rimou. Depois dessa apresentação, garoto. Belinha, eu te amo. Obrigado, é um prazer enorme estar nesse projeto lindo de vocês. Esse podcast que está trazendo tanto conteúdo bacana. E o mais legal, né? Eu lancei o Líderes, né? Esse livro que eu tive a honra, né, de ser finalista do Prêmio Jabuti de 2019. Lancei com você. Foi. Você foi o primeiro exemplar do livro pronto, foi entregue para você. Ai, que emoção. E agora, não deixa de ser, né, o primeiro pré-lançamento do Valor Presente. Nesse papo com você também, enfim, falar sobre tudo, um prazer enorme. Gente, eu tô tô adorando. muito feliz, eu também tô adorando. E o bom do podcast é que a gente é tão informal, né? É tão bom, a gente senta, eu tô aqui na Rádio Ibiza, sentada aqui no escritório do Pedrinho, num estúdio, na verdade, né? E a gente vai conversando, vai falando. Já fizemos quase que um outro off podcast, gente, né? Não, vocês não estão entendendo, a gente com hora pra ir embora e a gente fazendo um off podcast que a gente não para de falar. É o Pedrinho, gente, que não para de falar, vocês vão ver, ele não para, é uma matraca, entendeu? Pedrinho, seguinte, como eu falei há pouco, a gente se conhece há muito tempo e desde que o mundo é mundo, você é essa pessoa inteligente, pra cima, feliz. Atualmente você dá palestras no Brasil inteiro sobre felicidade, que eu imagino que seja um dos frutos colhidos pelo lançamento do seu primeiro livro, Sim. O Empreendendo Felicidade. Quando é que você decidiu falar sobre esse assunto e por quê? Ótima pergunta, Belinha. Quando eu comecei, eu acho que tem 2 questões aí com relação à felicidade, né? A primeira é que eu acho que é um pouco uma carga genética, né? Eu acho que sendo de uma família sírio-libanesa, né? Mamãe filha de libaneses, meu pai filho de sírios, a gente tem a crença de que aquela ideia de felicidade, de uma família muito pautada nessa coisa do sorriso, da alegria, né, da união, nasce com a gente, né? De fato nasce. Aquele filme Casamento Grego é muito a minha família, Total. muito, assim, total. A relação que eu tenho com as minhas irmãs, eu sou temporão, sou o único homem da família, minha avó matriarca tinha 6 irmãs mulheres, né? Então, assim, eu além de ter sido muito mimado, eu nasci nesse ambiente, né, de muitas mulheres juntas, e então eu acho que a primeira parte do interesse pela felicidade vem dessa questão de perceber um pouco que na minha família a gente acabava servindo de modelo para as outras famílias nesse quesito. Tínhamos os problemas como todo mundo tem, mas esse quesito nessa abundância de alegria, de felicidade, de bate-papo, de casa cheia. Só que isso foi me gerando, eu acho que um interesse um pouco mais intenso, assim, sobre as questões da felicidade, quase que para mim sendo óbvio de que isso fazia parte de um novo mundo, do mundo que eu estava entrando. Há 20 anos atrás, quando a gente se conheceu, inclusive, né, nos bancos da faculdade. Isso, não tem isso, tem 20, não tem naquela tudo pós-graduação isso. que a gente fez junto lá na PUC, foi muito legal. Naquela época, eu comecei a pensar muito o porquê que a gente não conseguia pensar de forma tão clara na felicidade para dentro do mundo corporativo, né? E aí eu tive uma contribuição, acho que da vida, assim, acho que da minha própria formação ou da minha não formação técnica ou erudita, que foi não querer transformar isso num tema científico, né, ou num pensamento muito denso. Eu pensei de uma forma mais simples. Eu falei, olha, não adianta eu convidar isso, vamos lá, né, vamos voltar isso lá nos anos 2000. Pensava que não fazia o menor sentido montar uma empresa onde a gente não tivesse a felicidade como tema principal, né? Claro que todo o resto é bom, né? Dinheiro, o sucesso, a fama, mas você abrir mão da felicidade. E aí eu e Rafa, meu sócio, né? A gente montou a nossa primeira empresa
com esse alicerce fundamental. É como se o pilar da construção fosse essa ideia de sermos felizes, mas não no sentido de criar métricas para a felicidade, mas sim sermos felizes no nosso dia a dia, passando naturalmente pelo bom trato com as pessoas, pelo entendimento do ser humano. Só que básico, né? Básico, né? Que parece hoje... a gente discute sobre isso, mas é muito óbvio, né? E aí quando a gente resolveu abraçar essa ideia, a gente foi fazendo isso de forma muito natural e muito orgânica. A gente pegou uma época em que o Rio de Janeiro e o Brasil estava começando a falar muito do empreendedorismo, né? Nesse empreendedorismo erroneamente associado ao empresariado, né? Eu falo nas minhas palestras que não tem uma coisa a ver com a outra, mas no Rio de Janeiro a gente estava pegando essa febre. Então a gente montou uma empresa pensando na felicidade, que deu muito certo. E aí a gente começou a falar muito sobre isso, começou a ser convidado para falar muito sobre isso. Nesse momento, quando eu tentei organizar essas ideias, eu vi que nada era feito de forma proposital. Era tudo muito orgânico. E aí comecei a montar uma palestra, ou pelo menos um discurso, um papo, quando eu era chamado para falar sobre a Rádio Ibiza, no que realmente fazia sentido, que era o entendimento ou uma dedicação de tempo para entender pessoas. Quando eu comecei a organizar essas ideias, eu comecei a entender que eu estava, na verdade, falando sobre felicidade. E que para as organizações isso fazia muito sentido. Foi muito natural, Belinha, assim, muito natural. E é tão mais simples quando é natural, né? Muito porque mais faz fácil. parte, muito mais fácil, porque faz parte da sua vida, então você está praticando aquilo. Exatamente. E aí você falar sobre aquilo fica muito mais fácil. E eu tive um empurrão, que eu acho que foi um empurrão que foi muito importante para mim, foi que enquanto a gente estava tentando falar disso de forma natural, convivência, tinha uma galera que estava tentando transformar isso em ciência. Sim. Foi quando as pessoas começaram a falar, não, a empresa para ser better place to work, tem que fazer não sei isso, tem que fazer não aula de hora. Quando eles começaram a criar essas métricas para a felicidade, aquilo inclusive gerou um distanciamento muito grande do que eu achava que era a felicidade. E aí, resumindo, o final assim, da história, é que essa palestra, ela virou um livro, né? Eu fui convidado para fazer um livro sobre a palestra, que o tema era Empreendendo Felicidade, associava essa ideia de que empreendedorismo não tem a ver com empresariado, mais do que isso, não é uma decisão temporal, acredito nisso. Acho que empreendedorismo é uma decisão verdadeiramente pensada em transformarmos nossas vidas nos nossos melhores projetos. Assim. Eu acredito muito nisso. A gente assumir o protagonismo da nossa vida, sócios, né? Como diz Karnal, somos sócios majoritários da nossa vida. É né? isso. Então, assim, o que a gente está fazendo com isso? Não adianta você ser um empresário incrível, uma jornalista incrível, se você não é uma mãe incrível, se você não é um cidadão incrível, né? Essas coisas caminham juntas. Aí deu certo. Aí o primeiro livro foi lançado em 2016. Foi uma grande surpresa para mim, foi um grande sucesso. E aí desse livro eu entendi que as coisas que eu estava talvez pensando de forma natural... Tem uma coisa que eu falo, Bela, que eu acho muito legal, assim. Eu não sou um pensador. Não tenho intelecto para isso, não sou erudito para isso, não tenho inteligência para isso. Mas eu tento compartilhar as minhas reflexões. As suas experiências também, experiências brutas. E aí elas ganham valor porque elas se assemelham, eu acho que, a experiência de muitas pessoas comuns, né? E aí disso veio o segundo livro, e agora o terceiro livro, e aí... Esse cara não para. Agora, ainda no tema da felicidade, a gente vai chegar no segundo livro, no terceiro livro, mas ainda no tema da felicidade, você costuma dizer que a felicidade é um bem cada vez mais individual. Isso. Por quê? Explica melhor um pouquinho isso pra gente. Porque a gente aprendeu, Bela, que e os nossos ouvintes podem fazer esse exercício, né? A gente aprendeu basicamente com os nossos avós, bisavós, que a felicidade era algo material e temporal. Ela ficava no fim da vida. Então a gente tinha que trabalhar durante 30, hoje mais um pouco, né? Sem a menor possibilidade de discutir sobre propósito. Então você imagina os nossos avós participando de uma convenção como aquela que a gente fez junto agora, uma empresa muito bacana, e discutindo propósito, felicidade. Não existia essa possibilidade. Eles entendiam que eles tinham que trabalhar, muito provavelmente na mesma empresa, e depois eles ganhavam o primeiro passo para a felicidade, que era o direito da aposentadoria. E ele vinha com a necessidade de se endividarem para comprarem a casa própria, o carro na garagem, e o que sobrasse investido em metais, em pedras preciosas. Foi essa a nossa referência de felicidade até pouco tempo. A gente vive num mundo hoje onde a felicidade material ela é substituída pela felicidade experimental. Os nossos jovens não querem mais ter carro do ano, aliás, não querem ter carro. E por isso a maior empresa de transportes urbanos do mundo, Uber, não tem nenhuma bicicleta na sua propriedade. Né? Não querem comprar apartamento, é a maior empresa de imóveis do mundo, Airbnb não tem nenhuma sala comercial na sua propriedade. Os nossos jovens fazem exigências muito mais simples do que essas. Quer dizer, dependendo do ponto de vista, né? Porque o que eles querem hoje
é pintar os seus cabelos da cor que eles quiserem, ter orientação sexual que eles quiserem, casar com quem eles quiserem. São as únicas exigências que eles fazem. Se você para entender, ou para tentar pensar no que uma pessoa que tem essas exigências quer da sua vida, ou do que ela abre mão, ou do que ela não abre mão, quem quer pintar o seu cabelo, ter orientação sexual, fazer o que bem entender da sua vida, abre mão de qualquer coisa menos do direito de ser feliz. Com certeza. Então a felicidade passa a ser, na minha opinião, muito mais uma estratégia de sobrevivência, ou seja, empresas que não fizerem seus funcionários felizes vão tê-los indo embora. E se nós não fizermos as nossas empresas felizes, nós seremos mandados embora. Se os nossos maridos, né, e esposas não estiverem felizes, vão embora, porque ninguém é mais obrigado a ficar casado com ninguém. Se os nossos filhos não estiverem felizes, vão embora. Porque a informação hoje não vem através do pai, da mãe, da Barça, né, que quem é mais velho entende, da biblioteca. Uma tela de 5 polegadas tem todas as informações que você quer. Então a gente precisa discutir muito mais do que caminhos para a felicidade, o que é e como a gente pode trazer essa discussão para dentro das organizações. E, na minha opinião, no mundo onde cada um pode ser mais o que quiser, e da forma que quiser, e como quiser, e mudar, porque as pessoas estão mudando, a gente precisa entender que para gerenciar a felicidade do outro, a gente precisa respeitar ele como indivíduo. Então a felicidade é cada vez mais individual. Eu tenho menos... Quando eu vejo aquelas coisas assim, 10 formas para serem felizes... Sim, as receitas, né? Meu Deus, e muito livro vendendo não. receita. Exatamente. Fujo disso. Exatamente. Agora... você depois escreveu o Líderes, né? Aí depois veio o Líderes, que é o Líderes com Y e Z, que remete a essas gerações, né? Sim. Você tá falando dessas gerações, dos nossos jovens, do que eles querem, do que eles não querem, né? O que você percebe, por exemplo, em termos de liderança, né? Para essa geração? Você está dizendo que eles não são tão apegados como os nossos pais, os nossos avós, eles não querem carro na garagem, eles não querem apartamento próprio, etc e tal. Mas nas empresas, hoje, a gente vê muitas pessoas, por exemplo, de 40 a 45 anos, que estão sendo liderados por jovens de 30, de 25, cada vez mais, né? Então, o que essas pessoas que estão liderando querem hoje? O que é uma liderança dentro de uma empresa hoje? A primeira coisa, e eu fiz o Líderes como acho que como uma necessidade, para mim, muito clara, de que eu tinha que dar uma continuidade àquele primeiro pensamento da felicidade, que era proposto por essas gerações, né? Quem mudou essa ideia de felicidade material para experimental foram esses jovens, e eu me senti na obrigação de falar como que eles estavam se comportando dentro desse universo, através da sua liderança, né? A primeira coisa, ou a mais fundamental da mudança, que eu acho que é proposta nesse exercício de liderança, é que a liderança não se dá por poder. A gente aprendeu também que liderança se dava através do poder, ou da hierarquia, né? O P de poder está tão presente nessas relações, né? O P do pai, que sempre sabia mais do que o filho, o P do professor, que sempre sabia mais do que o aluno, do patrão, que sempre sabia mais do que o funcionário, do pastor, do padre, né? Do palestrante, que sempre achava que estava sabendo mais do que quem estava... Né? Eu nunca pensei sobre liderança, e é o P de poder. E aí, eu acho que o que esses jovens trouxeram pra gente é o real significado, ou pelo menos fizeram a gente pensar sobre o que deve ser liderança. Porque, para pensar, Bela, se você precisa do seu cargo, da sua patente, do seu título, do seu diploma, do seu crachá para liderar, você é tudo menos um líder. O líder é justamente quem não precisa de nada disso. Você pode ser um chefe, você pode ser um ditador, você pode ser um dono, você pode ser um autoritário, você pode inclusive ser um pai, um professor. Mas o líder é aquele que inspira. Então eu acho que o entendimento do que a gente está vendo no mundo hoje, com quase todas as relações, precisa entrar para dentro do nosso exercício de liderança. A gente fala, por exemplo, dos 3 coisas, eu brinco com os 3 coisas, colaboração, compartilhamento e cooperação. São 3 palavrinhas que estão no nosso vocabulário quase em tudo, assim, né? Por que não na liderança? Então eu acredito muito que a liderança é um exercício e que todos nós somos líderes e liderados o tempo inteiro. E os jovens, na verdade, eu percebo, agora você falou em colaboração, eu percebo que eles estão cada vez mais interessados também na ação colaborativa, sem dúvida, né? Ninguém quer mais resolver as coisas sozinho, né? Não, deixa que eu faço. Não, vamos... Nunca se falou tanto em economia colaborativa, né? Então, eu acho também que o mundo está caminhando para isso, porque são esses jovens que vão levar o mundo... Que estão mudando o mundo, que vão levar o mundo, já estão levando o mundo, né, com as suas mãos. E eu acho isso muito positivo, é muito bom que a gente tenha isso. É muito bom quando você fala, né, que as pessoas querem ter liberdade para fazer o que querem ser felizes e tal. Isso é muito interessante porque isso remete à liberdade. A gente está vivendo uma época, apesar de num extremo a gente vê que tem pouca liberdade, que muitas pessoas lutam por pouca liberdade, por cerceamento de liberdades,
No outro extremo, você tem pessoas que estão lutando aí para serem cada vez mais livres e pra gente ter um mundo cada vez mais livre. Porque eu acho que é um mundo mais feliz. Não é livre no sentido de baderna. É livre de você ter... Ou de anarquia. Não é isso que eu tô falando, mas é você ter a sua liberdade para desempenhar a profissão que você escolheu, né? Para ser casado com quem você quiser, né? Para você ter seus filhos ou não ter. Fazer pra uma suas mulher, reais escolhas. reais escolhas. Para uma alguém... mulher, por exemplo, dizer, não quero ter filhos, e a sociedade não cair de pau em cima dela, dizendo, como assim você não quer filhos? Eu não quero, eu tenho direito de não ter filhos e ok, sabe? Então eu acho que a gente tá vivendo um período de maior liberdade também, nesse sentido, a liberdade boa, né? Essa liberdade de expressão, da gente falar, da gente fazer o que a gente quer, né? É o melhor momento, na minha opinião, eu que sou um otimista irremediável, né? O Carnal disse esses dias pra mim, ele está escrevendo o prefácio do 3º livro, a gente está tendo conversas incríveis, e eu acho que a gente está vivendo o melhor momento da humanidade. Acredito muito nisso. Primeiro porque, pela primeira vez, a gente se preocupa com o mundo que a gente vai deixar para próximas gerações. Isso é inédito. Né? Pela primeira vez, a gente está realmente preocupado com o mundo que a gente vai deixar. Só fazendo um parênteses, quando que a gente, pequeno, ia ter, como meu filho tem, uma lata de lixo com um saco de lixo feito de amido de milho que é compostado fora, porque eu não faço compostagem dentro de casa, porque, enfim, eu tenho cachorro e tal, e aí minhocas, cachorros, acho que não dá muito certo. Mas você tira esse lixo, ele é compostado fora, ele volta em terra e semente, e o meu filho sabe que ele planta o lixo da casa dele, que você não gera nada em resíduo. A gente não tinha a menor possibilidade. Quando que você ia fazer isso? E não é culpa dos nossos pais. Simplesmente nossos pais não tinham essa informação, eles não foram criados assim, eles não passaram isso. Então, só fiz esse parênteses porque é isso que você está falando. Quando que a gente ia imaginar? É o melhor mundo que a gente vive, né? A gente só tem que... eu só acho que a gente tem um cuidado grande, Bela, que é o que eu falo, inclusive, nas minhas reflexões sobre liderança, é que a gente pediu esse protagonismo. Como você falou, né? A gente tem uma liberdade... eu até falando dessa questão dessa liberdade, 2 livros que eu acho que vale super a pena relê-los, né? Para quem já leu, que é o Admirável Mundo Novo e 1984, do Huxley. Que são 2 livros que falam um pouco sobre essa liberdade, né? Ou esse mundo que viria com a liberdade. Ao mesmo tempo, essa liberdade traz uma responsabilidade que eu não sei se a gente está preparado para assumir. Esse protagonismo que a gente tanto pediu, né, de sermos donos do nosso próprio nariz, traz também uma possibilidade cada vez menor de usarmos bengalas, né? Essas bengalas que a gente tinha de culpar o Estado, de culpar a empresa, de culpar a família pelas nossas decisões, elas vão perdendo sentido, né? Essa bengala vai ficando no armário porque a gente agora é protagonista. Com certeza. Então a gente também precisa assumir esse protagonismo, né? Que é uma coisa que eu tento incentivar muito, não só os jovens, eu acho que em todos nós, né? Outro dia eu me peguei numa reflexão que ela acabou virando um capítulo do livro novo sobre o que a gente faz também com toda essa benfeitoria, o que a gente tem feito com todo essas novas possibilidades do mundo, né? Eu estava na pracinha brincando com os meus filhos, e aí foi um dia de chuva, um dia anterior de chuva, aí eu tinha muitas poças de lama, onde eu moro no bairro Peixoto, e eu tirei o sapato dos meus filhos e a gente estava pulando na lama. As mães estavam desesperadas, olhando para mim, né? Era uma lama recente, então não tinha problema, adoro. Assim. Uma lama novinha, tranquila. Uma novinha, que tava eu também sujando adoro. pouco. E aí eu tava botando esse pé na lama, né? Eu gosto muito dessas experiências, assim, né? E aí um avô falou assim, nossa, você se diverte com seus filhos, né? E eu falei para ele assim, me divirto. Aí ele falou assim, aproveita porque passa rápido. Eu escuto isso o tempo inteiro, a gente escuta isso o tempo inteiro. Naquele dia, eu resolvi fazer uma reflexão sobre isso. E aí, eu parei para pensar, Bela, que não passa rápido. Porque o tempo é o mesmo tempo do relógio. Eu não tenho como acelerar o tempo. Só que a gente acredita nessas inverdades que jogam essas crenças, né? Que afastam a gente do entendimento do que está acontecendo agora. E a gente passa isso para os nossos filhos, né? Eu escuto muito isso, né? Eu tenho o hábito de levar meus filhos à feira, toda quarta-feira, posto, porque eu acho importante compartilhar esse tipo de coisa. E aí virou um negócio que as pessoas me acompanham por isso. Eu vejo muita gente falando assim, meus filhos não gostam de fruta, né? Quantas vezes você levou seu filho para ver uma colheita no laranjal, né? Meu filho não gosta de acordar cedo. Quantas vezes você levou seu filho para ver o nascer do sol? Ele não sabe o que é o acordar. Ele não tem como gostar. Ele não tem como gostar. Né? É a mesma coisa do trabalho. Mamãe tem que ir porque vai trabalhar. Quer dizer,
Você já levou o seu filho pro trabalho? Eu te falei isso hoje, né? O meu filho veio ontem e ele queria vir hoje no trabalho de novo. Porque ele falou, eu quero comer a comida da tia Jane, que é maravilhosa, né? E se você não pode levar o seu filho pro trabalho por alguma questão que você não da pode, empresa, na maioria das vezes, mas que você pode explicar. Que você explique que a mamãe... Eu explico que a mamãe tá saindo de casa pra trabalhar, ele fala, a mamãe vai trabalhar. Eu falo, filho, mas a mamãe tá saindo de casa pra fazer uma coisa que ela gosta legal, muito. Filma. É mostra muito o que você legal. faz, bota ele pra escutar. Não, ele foi na rádio. Quando eu fazia rádio ao vivo, primeiro que ele já gravou podcast comigo e com a Cora, já falou, oi, ouvinte, aqui no podcast, aqui no microfone. Mas quando eu fazia rádio ao vivo, ele foi umas 2 ou 3 vezes e falou no microfone, oi, pessoal, tudo Você bem? Tal, sentou no meu colo. Você ressignifica o que é aquela coisa de sair pra trabalhar, que saco, porque eu tenho é o meu sustento. É o sustento, sim, é uma parte do trabalho, mas por que o trabalho não pode ser prazer? E por que a gente não pode, até no momento de desprazer, né, ressignificar também esse olhar, né? Então, eu acho que essa é a grande temática do Líderes, assim, né? A gente revê um pouco esses conceitos de liderança que passam por várias releituras do óbvio. Sim. Eu falo muito sobre isso, Bela. No mundo onde a gente é doutrinado para ser extraordinário, né, e você está o tempo inteiro sendo comparado, né, com o melhor, e você acha que você pode ser o melhor, e é difícil você ser o melhor, porque o melhor é realmente alguém que é extraordinário. A gente hoje, por exemplo, transformou num termo pejorativo o mediano. Quer dizer, medíocre é alguém que é, né, ruim, e não é. O cara tá dentro da média, né? Então, eu acho que a gente pode começar a falar desse óbvio, né? Eu passo por alguns temas desse, né? Na sua pergunta sobre a liderança, eu acho que ela passa pela confiança, passa pelo incentivo. O incentivo parece uma coisa óbvia, mas não é. Porque a gente, no exercício da liderança, seja como pai, seja como empresário, seja como membro de um time, de uma equipe, a gente passa a maior parte do nosso tempo procurando o que as pessoas fizeram de errado. Deveria ser o contrário. A gente deveria procurar o que as pessoas fizeram de certo. E quem tem filho sabe. Nada substitui um elogio verdadeiro. Claro. Quando você elogia alguém para fazer alguma coisa, né? O líder precisa iluminar, né? Porque se você não tiver como objetivo fim no exercício da liderança, criar líderes melhores do que você fracassou. Se você no seu projeto da maternidade, você não fizer com que o seu filho seja melhor do que você... Seja uma evolução sua, né? Você não vai ser Sim, eu sempre falo isso. Gente, os nossos filhos a gente tem que tentar, pelo menos, criar os nossos filhos para serem uma evolução de nós mesmos. Isso, né? não é só com os nossos filhos, né? Isso é com as pessoas que estão do lado da gente, né? Eu tô dando o meu melhor para que ela, junto com o melhor dela, me supere, ser um ser humano melhor. Então, eu passo por esses temas, né? A história da conversa, todo mundo falando da oratória e ninguém falando da escutatória. A gente fala pra cacete, mas a gente não escuta ninguém. Né? A gente não escuta mais as pessoas, a gente não consegue mais olhar no olho. Que é um conceito básico da comunicação, né? Pra gente se comunicar, a gente precisa falar e escutar. E no mesmo entusiasmo. Claro. Né? Então eu passo por a tolerância, né? As pessoas levam a questão da tolerância pra polaridade ou pra polarização. Eu já falo de tolerância como uma coisa muito simples. Eu tenho amigos que são almas gêmeas, que eu adoro, né? Porque é muito bom conviver com alguém que pensa igual a você. Mas a questão ruim deles é que eles me ensinaram muito pouco durante a vida. E quem me ensina é quem pensa diferente. É, né? claro. É então, muito assim, importante a gente conviver com quem pensa diferente. Porque quem te conflita com as suas convicções. Ou faz você reforçá-las, ou faz você abrir mão delas. Então eu passo por esses temas, né? Humanização das relações. Né? Isso para mim tem que estar muito forte no exercício da liderança. Mas por conta daquele paradigma antigo do cargo, da patente, do título, a gente se afasta da possibilidade de colocar sentimento no exercício da liderança. Eu hoje trabalho com 2 extremos. Eu até ontem na palestra que eu fiz, eu lancei essa reflexão. Vou lançando coisas né, que acabam virando slides. Você vai tendo insights também, Vou tendo né? insights. Assim, eu acho que a gente tem 2 extremos comparativos, que a gente acaba se comparando o tempo inteiro. Primeiro, o extremo abaixo da gente, no sentido mais amplo, né, do que é baixo, assim, são os animais, né? Então, a gente tem esses extremos animais. E no sentido mais alto, assim, no horizonte, a inteligência artificial. A gente está no meio do caminho, né? O que diferencia a gente desses 2? A capacidade de sermos humanos. É a única coisa que diferencia a gente. E o que o humano tem, que o animal não consegue, que a inteligência artificial não consegue? Colocar sentimento de forma proposital nas relações. E é o que a gente está tirando delas. A gente não se emociona, a gente não dá abraço, a gente não dá beijo, a gente vive apressado. E a gente confunde a ideia de pressa com velocidade. Totalmente a gente diferente. precisa ser veloz e demais nesse mundo de hoje. Mas a gente não pode ser apressado. O veloz é aquele cara que faz o tempo sobrar. O homem mais rápido do mundo, o Bolt, vive rindo. Ele tem tempo para ser bem-humorado. O que está apressado tem mau humor, porque o tempo nunca dá para ele. O apressado é cego. Ele passa batido. Ele é cego, ele não escuta, ele é surdo, não, né? O veloz é o contrário. O veloz é aquele que olha tudo, tem a visão periférica, escuta tudo, sabe o caminho, né?
Então, quando a gente confunde essas ideias, a gente se perde no exercício da liderança. Sim, e você falando da gente pensar diferente, como é importante a gente pensar diferente, que assim a gente aprende, né? Imediatamente me veio o fato da internet, principalmente, estar tão polarizada, né? Se as pessoas soubessem, né, e realizassem como sair da bolha é importante e como conversar com gente diferente, que pensa diferente é importante, as pessoas não estariam brigando tanto e sendo tão agressivas umas com as outras nas redes, né? Criando tanta treta, como se diz por aí hoje. E de forma completamente irresponsável. E equivocada, né? Nossa, Pra que fazer isso? Agora, você tocou num assunto muito interessante que eu queria abordar com você, que é a questão da inteligência artificial. Você é um cara que pensa o trabalho, que pensa o mercado de trabalho, que pensa o papel do líder numa empresa. E muito se fala hoje sobre automação, não só se fala como a automação já está acontecendo, tem muitas pessoas sendo substituídas por máquinas mesmo, né? Então, aquela coisa que a gente via nos filmes lá atrás, que a gente via em Blade Runner, que a gente via em Metrópolis, isso está realmente acontecendo, Matrix. não é? Matrix, para ser um pouquinho mais contemporânea. Como é que você vê essa situação hoje da automação e como é que você enxerga o futuro do trabalho e também invertendo o trabalho do futuro? Qual será o trabalho do futuro? Quais serão os trabalhos do futuro? Porque eu acho que a gente tem filhos hoje na escola e pode ser que a escola não exista daqui a 10 ou 20 anos. Eu falo muito sobre isso. Não é? E a gente tem os nossos filhos hoje, meu filho tem 4 anos, você tem 2 filhos de quantos anos? O Bento de 6 e a Maria de 3. Pois é, muito provavelmente eles vão ter profissões que a gente não conhece Não ainda. conhece hoje. Como é que é isso pra você? E qual é a sua visão de futuro? Bela, eu tenho algumas convicções, assim. A primeira delas é que a gente passa por uma segunda revolução tecnológica que mudou a era, né? Hoje, numa tela de 4, 5 polegadas, a gente resolve quase tudo que a gente precisa, né? Na primeira revolução tecnológica, que veio junto com a Revolução Industrial, lá atrás, né? 200 anos atrás, a gente tinha um grande desejo. A gente queria que a tecnologia ou o maquinário ajudassem a gente a fazer menos esforço físico na colheita, né, no campo, que fizesse de alguma forma que a gente tivesse mais tempo para curtir a vida, né? E aí veio a Revolução Industrial, a gente se encheu de maquinário, a tecnologia chegou também, começou a chegar de forma, né, interessante, contundente, e aí quando a gente teoricamente poderia ter mais tempo, né, a gente fez o contrário, né? A gente começou a usar esse maquinário para acelerar nossas vidas, né? E aí, durante esse período, né, acho que desses 200 e poucos anos aí que a gente veio né, 200, pouco menos de 200 anos, que a gente veio nessa corrida, a gente chegou, eu acho que num ápice dessa ideia de pressa e de vida acelerada, que na segunda revolução tecnológica agora foi de novo possibilitada, quer dizer, a gente teve de novo a possibilidade de repensar o nosso comportamento, né? E o que a gente está fazendo? A gente está culpando a tecnologia, né? Eu acho isso uma tremenda de uma sacanagem, porque a tecnologia é maravilhosa. É muito mais do que nossa aliada, né? Ela pode ser nossa melhor amiga. Sim. Mas como aquele melhor amigo que faz com que você só queira conviver com ele, porque ele é tão legal de conviver com você, você se isola do mundo, sabe? Quando você fica só com aquele amigo na escola, você vai se isolando. A gente tem que colocar limite. Você tem que colocar limite. Então, a culpa não é da tecnologia, é de nós e de como a gente usa a tecnologia. Eu sou um entusiasta de tudo que a gente está podendo fazer com a tecnologia. A única coisa que eu acho é que se a gente não entender, como eu falei, né, na última fala aqui, que o que faz a gente uma raça dominante, aliás, para quem quiser uma leitura, leiam Sapiens, do Yuval Harari, que fala sobre isso, né? Chegamos aqui porque temos a capacidade de trabalhar com sentimentos, né? Eu acho que a gente vai entrar numa era, estamos entrando numa era onde o líder, e aí vamos falar de líder, nossos filhos, né? Assim, eles tiveram uma herança de uma primeira liderança muscular. Então os líderes de umas centenas de anos atrás, eles eram musculares, eles precisavam de força, o termo avant-garde vem daí, vinham na frente da batalha, frente da guarda, para dominar territórios. Eles eram os primeiros combatentes, eles tinham força para carregar suas presas. A gente passou para a era da liderança pelo intelecto, dos geniais, estudaram nas melhores faculdades, né, dos intelectuais, e a gente está saindo dessa era e indo para a era dos líderes que sabem usar o coração, né? O líder hoje é o cara que sabe lidar com as questões de dentro, da emoção. Eu acho que a gente está começando
esse processo. E eu acho que os nossos filhos vão chegar no ápice desse processo. Como tudo na vida é cíclico, e eu acredito muito nessa roda gigante, eu acho que a gente vai chegar num momento onde as relações humanas vão ter muito valor. E aí a inteligência artificial, como o maquinário na Revolução Industrial, criou uma nova atmosfera de mais possibilidades, eu acho que também vão ter mais possibilidades. E eu acho que vai sobrar tempo para a gente de novo se dedicar para o humano. Quando um médico usa a inteligência artificial para fazer um diagnóstico, por exemplo, ele vai ter mais tempo para, durante uma consulta, se preocupar com as questões de família. O médico de família olhar lá atrás... no olho, né? Olhar no olho. Olhar no olho, Nós, é tão pais, importante, vamos fazer isso. Já estamos nesse momento. Sim. Quanta gente está hoje conversando sobre home office. Para quê? Para ter tempo. Não, hoje tem um movimento de pais de crianças pequenas que não tinha tempos atrás, né? As pessoas passavam 12, 14 horas trabalhando e os filhos nem aí. E hoje tem, sim, um interesse real de pais, de mães, né, que querem ficar ao lado dos seus filhos, estão transformando suas vidas na medida do possível para poder estar presente, então, né? É presença, né? E eu acho que é o que vai acontecer. É. E com relação às profissões, eu acho que a gente vai entrar, ou já estamos entrando numa era de... Cortella, se não me engano, fala sobre isso, de curadoria. Ele escreveu um livro sobre isso, a era da curadoria, eu acho, se eu não me engano. Eu acredito muito nisso. Eu acho que em vez de sermos com tanta informação como commodity, abundância, acho que teremos que ser curadores. E eu acho que as grandes profissões do futuro vão ser de grandes curadores, né? Inclusive nas tradicionais. Eu acho que o engenheiro ele vai ser um curador de técnicas e tecnologias, né? Tirando as áreas científicas, né, de novas tecnologias, de novos ensinos, eu acho que os nossos filhos, de alguma forma, vão ser curadores desse vasto conteúdo que está sendo compartilhado hoje. E eu acho que a gente também está chegando num limite. Olha, tem uma coisa interessante dessa pergunta, Belinha, porque essa semana eu falei com 2 pessoas, que são pessoas super inseridas no mercado de trabalho, que eu achei estranho não conseguir marcá-los no Instagram. E os 2 saíram do Instagram. E os 2 falaram, eu só suspendi para me desintoxicar e pode ser que eu volte. Quer dizer, eu acho que a gente está chegando num limite dessa coisa da tela, da multitelas, e a gente está voltando para as questões humanas. Eu sou um produto disso, né? Porque o que eu falo é isso e eu cada vez faço mais palestras sobre isso. Ou seja, acho que já é um pouco o tema do meu 3º livro. Né? Sim, exatamente. Aí eu queria entrar pra gente finalizar a nossa entrevista. Eu queria entrar nesse 3º livro que o Pedrinho está falando em primeiríssima mão aqui no podcast. Eu quero que você fale, porque a gente está falando do momento presente e o seu livro fala exatamente disso, né? Valor presente. A estranha habilidade de vivermos um dia de cada vez. Esse é o subtítulo. Muito bom, né? É estranho, que coisa né? esquisita. Eu tô conseguindo viver um dia de cada vez. Isso. Olha, gente, eu tô presente nessa atividade. A ideia é essa, né? Porque é estranho. É estranho pra gente. É uma coisa que era ok, né? Que fazia parte da nossa vida. Hoje é uma coisa estranha, né? Tá ficando escassa na nossa vida, Tá ficando né? escassa. E é o complemento da trilogia. Né? Eu acho que a gente fala sobre felicidade, transformamos essa felicidade de material para experimentar através do novo modelo de liderança, porque todas as grandes transformações da humanidade vieram através dos grandes líderes, só que não somos mais líderes solitários, nem revestidos de poder, somos líderes colaborativos, e todos nós, nesse mesmo propósito. E aí chegamos nesse momento do maior entrave para a gente curtir esse momento que falamos aqui, eu e você, que vimos como positivos, eu e você, né? Você começou fazendo a reflexão sobre a coleta do lixo do teu filho, e aí seguimos falando sobre esse mundo onde estamos preocupados. E o maior entrave para mim é a incapacidade que a gente tem de curtir esse processo. Se estamos numa mudança de era e a gente está fazendo parte da história por causa disso, a gente precisa curtir. E a gente não está curtindo. Tá todo mundo preocupado com o resultado lá na frente, sempre, né? E a gente esquece do processo. Mais do que isso, Bela, o nome diz, né? É um presente. A gente ganha essa possibilidade. Tem uma frase linda de Santo Agostinho, um pensamento lindo de Santo Agostinho, que é muito legal, né? Ele fala algo como, não existem os 3 tempos, né? O passado, o presente e o futuro. Só existe o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro, né? Quer dizer, você constrói isso agora, né? Assim, eu acredito muito nisso e eu acho, assim, eu tenho certeza que a gente precisa urgentemente criar ferramentas ou discutirmos esse tema de como que a gente faz para viver o presente. Não é à toa que no mundo onde, olha que antagonismo, a gente não tem como prever o futuro.
você acabou de falar sobre isso e eu assino embaixo. Não sabemos. O maior exemplo é esse. Não sabemos. Colocamos os nossos. Você foi para. Eu te encontrei. Você estava indo para São Paulo para visitar escolas. A gente está super preocupado com a escola. Meu filho acabou de começar no Santo Inácio, na escola aqui do Rio. E eu fui expulso dessa escola, mas eu coloquei ele nessa escola. Eu adoro a escola, eu adoro o Santo Inácio. Mas eu me preocupei tanto com a escolha. Só um detalhe, eu fui expulso dessa escola. Né? Ele não vai ser. Não, porque ele é uma evolução. Ele é uma total. Né? Como falávamos. Meu Deus, tomara. Tô torcendo por isso. Né? Um beijo a todos de Santo Inácio, adoro a escola. Mas eu não sei se ele vai sair da escola, não sei se vai ter escola. Né? Então, assim, é exatamente o que você falou. E assim, a gente não consegue prever o futuro em nenhuma área. E também a gente não pode mais usar o passado como referência. Pela primeira vez. Porque o que aconteceu 2 anos atrás, não existia podcast desse jeito. Sim, né? não existia então, assim, isso que a gente está falando, isso que a gente está existia. fazendo, a gente não tinha oportunidade de fazer. É pensar, e eu acho que tem uma coisa a gente pensar em oportunidade. Quantas oportunidades a nossa geração e as gerações mais novas têm e vão ter que os nossos antepassados não tiveram. Então, por que não ver isso com bons olhos? Positivo, né? Então, se a gente não pode usar o passado nem prever o futuro, só sobra pra gente o presente. E isso pra mim é uma coisa linda, porque se a gente tá aqui no hoje, não importa quem você foi ou quem você vai ser, importa quem você é. Então, se vocês estão em Harvard, em Cambridge, tem 20 anos de experiência, não faz a menor diferença. Estamos todos no mesmo lugar. E pra gente sair desse lugar, a gente precisa reaprender a aprender. Eu não tenho a menor dúvida em afirmar que os nossos filhos hoje, com 4, 6 e 3, nos ensinam muito mais do que a gente ensinava para os nossos pais quando tínhamos 4, 6 e 3. Né? Então, nesse momento, a gente precisa se debruçar sobre essa oportunidade incrível de estarmos todos no mesmo lugar. Mas olha que antagonismo. O mal do século, ou a doença desse milênio é a ansiedade. A ansiedade, para mim, é a incapacidade que a gente tem de viver hoje. Né? Tá sempre com a cabeça no que vai acontecer amanhã e que você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, uma perda de tempo danada, né? E por essa insegurança, você se perde na coisa mais linda do mundo, que é o processo. Sim. Então, O Valor Presente é um livro que fala sobre isso, né? Sobre como que a gente pode, se não começar a curtir o processo, o presente, como pelo menos a gente pode entender a importância dele. E aí sim, se você vai ter uma ajuda técnica, médica, enfim, é uma outra questão. Mas acho que a gente precisa discutir sobre isso, né? E aí o livro fala muito sobre isso, estabelece muito essa diferença entre a velocidade e a pressa. Precisamos muito ser velozes, mas não podemos ser apressados. No primeiro capítulo, eu tenho uma entrevista com os dois dos maiores psiquiatras do país, o Paulo Matos e a Isabela de Souza. A Isabela é a minha irmã, que é um gênio, assim, né? Uma das pessoas que criou a patologia de déficit de atenção, junto com o Paulo. Então, eles tratam de ansiedade, o Paulo de adultos, a Isabela de crianças. A gente teve um papo incrível sobre ansiedade. Achei que ia ser um papo mais médico, mas foi um papo humano de quem vê o final da cadeia, porque as pessoas que chegam para eles já estão mergulhadas na crise de ansiedade. E eu tento fazer um diagnóstico de pessoas que estão ainda vivendo uma vida normal de ansiedade. Né? Então, falamos muito sobre isso. Falamos muito sobre essa necessidade de sermos hoje perfeitos, né? Enquanto isso afasta a gente da curtição. Né? A gente é doutrinado para ser perfeito, tanto que numa entrevista de emprego, o único defeito que é aceito é sermos perfeccionistas, e a gente acredita que a gente tem que ser perfeito, né? E a gente exige isso do outro. Não é à toa que Brené Brown tem feito sucesso danado falando de vulnerabilidade associada à coragem, não à fraqueza. Não, associada à coragem e associada a essa questão de você humanizar as relações. Você humaniza as relações. A empatia, que é a palavra do momento também, né? Sendo empático, e você humaniza as relações. Uma das formas, das principais formas de você humanizar uma relação é você mostrando a sua vulnerabilidade. Sabe? É você dizendo, eu sou um ser humano, eu erro, sabe? Isso com filhos é maravilhoso, né? Pô, maravilhoso, sabe? Você poder passar isso pros seus filhos e os seus filhos te ensinarem, porque os nossos filhos ensinam muito a gente sobre vulnerabilidade. Nossa, né? Então, eu acho que também, eu concordo com você quando você diz que a gente tem um caminho muito bonito se abrindo para essas novas gerações, que é exatamente de você... É você viver mais a vida como ela é. É você não ter vergonha de dizer certas coisas, né? E você também está trazendo uma coisa legal nas suas falas, Bela, que é assim, a gente pode ter um olhar crítico, né? Mas a gente pode ser positivo. Claro. Né? Porque dá para se tirar coisas boas de quase todos os cenários, né? Assim, sim. Então, o que a gente está fazendo com isso? O que a gente está fazendo com esse momento, né? As coisas estão acontecendo de forma acelerada. E a sensação que eu tenho é de que a gente está passando batido por essas oportunidades, né? E a gente fica meio perdido, né? Então, acho que a gente precisa
reconstruir essa ideia, né? Agora, só pra gente terminar, a gente tá chegando ao fim. Ai, meu Deus, eu amo conversar com esse menino. Se eu pudesse, eu ficava aqui umas 2, 3 horas. Falando sobre essa questão da ansiedade, você é um cara muito criativo. Eu amo acompanhar você nas redes sociais. Morro de rir, você sabe que eu comento de vez em quando ali nos seus stories. Gente, você criou... Provavelmente, muito organicamente, sem pensar nisso, mas, né, deve ter te dado um estalo. O Pedrinho, gente, nas redes sociais, ele viaja muito. Então, ele faz algumas imagens de dentro do avião. Aquela coisa do avião tá lá, né, aterrissou e tal, e tá indo lá, se dirigindo lá a escada, lá, o finger, sei lá. E aí as pessoas começam a levantar, enlouquecidas. O avião nem parou. Né? O avião nem... Se atropela. O aviso de cinto ainda não tá apagado, as pessoas se atropelam, tiram mala e não sei o que. E o Pedrinho faz tipo uma câmera escondida, assim, e faz uma narração. A sua narração é incrível. O campeão. Não, maravilhoso. Ó, tá lá levantando. Ó, o pezinho. O pezinho. O avião tá chacoalhando ainda. Olha lá o aviso. Mas ele levantou, ele tá pegando a mala. Gente, pra onde ele tá indo? Diz pra mim, pra onde ele vai? Que pressa é essa, pior meu do amigo? Embarque, né? E do embarque, o lugar é marcado e as pessoas fazem fila pra embarcar. Do embarque é maravilhoso. Loucura, né? As pessoas estão loucas. E uma outra coisa que é pior, né? Agora que eu vejo o seguinte, é a calçada, né? E o mais legal é quando você cria essas coisas. Por isso que eu falo, as mídias sociais têm isso de legal, né? Você cria essas coisas naturais assim, e as pessoas, elas falam, cara, que legal. Muita gente me fala, eu fico achando que você vai estar no aeroporto, eu não levanto mais. Né? Tipo, não, agora eu espero. Eu acho que você vai me filmar. E eu já achei uns ou outros assim, que eu marco, né? Eu falo, você estava lá, você levantou. Mas tem uma coisa da calçada, né? É assim, a gente está esperando o sinal para atravessar. O que a gente faz? A gente compete também. As pessoas dão 2 passos para dentro da pista para ficar já com uma perna na pista para quando fechar o sinal. É isso. Só que você não vê que o sinal fechou porque você já está na frente do sinal. E aí a pessoa que está na sua frente anda mais rápido que você. Atrás de você, ela anda mais rápido que você. Quer dizer, você deu um passo para frente para ganhar um tempo que você perde. Né? Essa loucura que a gente tem pela pressa, o embarque do avião é um negócio é papo de maluco. A sua cadeira você tá não lá, tá em você, né? para você fazer aquilo. Porque, e aí me explica uma coisa. Se todo mundo faz fila para embarcar, é porque elas gostam de ficar no avião. Então elas não deveriam fazer fila para levantar, porque elas gostam de ficar no avião. Elas pediram para ir mais rápido no avião. Ou seja, eu quero ser apressado. Eu estimulo a pressa. Cara, isso rende um estudo profundo, Pedrinho, sobre a natureza humana. A abertura do livro, depois do papo com os psiquiatras, é sobre isso, né? Foi de onde eu comecei a pensar no que a gente está fazendo sem perceber com as nossas oportunidades de dia, né? Eu brinco, se eu for comparar a quantidade de livros que eu li, eu leio em média umas 4, 5 páginas só durante o período. Olha que eu sou devagar para ler, né? Enquanto as pessoas estão naquele corredor em pé. Sim. Se as pessoas pudessem ter ficado ali esperando, sentado e lendo, a vida delas seria muito melhor. Não, e assim, hashtag quem nunca, né? Eu voltando agora de São Paulo, do evento que a gente fez, né? Que a gente fez, eu, a Cora, o Pedrinho, a gente foi dar palestra num mesmo evento no interior de São Paulo. Eu voltando de São Paulo, eu tava lá no final do avião. Aí as pessoas começaram a levantar. Imediatamente eu já lembro de você. Eu falei, gente, eu vou fazer pra mandar pra ele. As pessoas começaram a levantar. Mas aí quando eu vejo, eu já levantei também. Porque, cara, eu tô tipo copiando, né? Nós somos, né? Nós imitamos o outro, né? Do comportamento humano. Aí quando eu vejo, eu falei, gente, se o Pedrinho estivesse aqui, ele tava me filmando. Com certeza. Ele ia me botar nos stories dele. Sem te falar, eu só ia te mandar depois. Porque... E essas percepções, eu acho que isso vale para tudo, né? A história que eu falei do pôr do sol, do nascer do sol, da colheita, tá? A gente pode ressignificar isso, olhar, pode e deve. E uma outra coisa que está afastando a gente disso, Belinha, assim, eu acho que como também é um tema central do livro, e fecha um pouco essa ideia assim toda, é que a gente também vive uma insatisfação coletiva. Essa insatisfação, ela impossibilita que a gente veja beleza onde existe beleza, né? Eu fiz uma Bienal, essa última Bienal, uma mesa internacional, falando sobre felicidade, e estávamos discutindo eu, o Hanen Sunim, que é um monge coreano que escreveu um livro, que é um best-seller, o Luiz Gaziri, que ficou um grande amigo, escreveu o livro Ciência da Felicidade. A gente estava discutindo sobre felicidade. E o tema central era as mídias sociais, elas têm feito as pessoas se compararem, e as pessoas querem ser felizes o tempo inteiro, e como isso é ruim. Eu fiquei durante a fala, eu pensei no seguinte, eu falei, gente, olha só, quando chegou a minha vez de falar, eu fui o último, eu falei, completem a frase. A gente abre os jornais hoje e vê o quê? É tudo uma tragédia, né? Tá bom. Quando a gente agora abre uma mídia social
e vê felicidade, a gente reclama. A gente tá reclamando, a gente não sabe o que é. É muito louco as pessoas louco. agora quererem transformar em estudo sociológico a questão da felicidade que as pessoas compartilham nas mídias sociais. Deixa as pessoas compartilharem. A única coisa que você tem que saber é o seguinte: você tá compartilhando e tá deixando de ser feliz, tudo bem, eu tô no show e tô vendo, né, em vez de eu ver o artista Você que eu vê quero. tudo através da tela. Tudo bem, eu tô, né, eu tô numa loucura, numa esquizofrenia. Agora, se você quer compartilhar a felicidade, dane-se. Se você não quer compartilhar o momento que você demorou pra subir a montanha, mas quer deixa as pessoas compartilhar o que elas quiserem. Claro. Que gente chata, né? Que discussão chata. Então, assim, eu acho que o livro e a leitura do Valor Presente é uma leitura leve, é para ser uma leitura leve, só pra gente perceber essas coisas. Sim. Da mesma maneira que você percebe, porque você vê o avião, eu acho que depois de ler o livro, as pessoas vão falando, peraí, cara, eu posso acelerar um pouco, né? Eu posso ser veloz ou me estimular cada vez mais, treinar para ser veloz, mas não deixar de treinar para ter que ser apressado. Sim, Né? claro. Porque o cara que não treina, ele é apressado. Sejamos velozes, então, precisamos encerrar o programa e não apressados. Infelizmente. Mas antes da gente fechar, eu queria que a gente tem uma playlist. Tá, e como estamos na Rádio Ibiza, eu quero que você escolha uma música, pense numa música pra gente inserir na nossa playlist, se ela já não estiver lá. A gente tem, e você tem que seguir, tá, a nossa playlist no Spotify. E tem músicas incríveis, muito bacanas, nossos ouvintes adoram. E eu quero que você fale, sei lá, pensa numa música que inspira essa conversa aqui, que pode inspirar as pessoas. Tem uma música que me acompanha desde moleque, assim, agora me veio à cabeça, que me acompanha desde moleque, que eu acho que ela tem uma pegada, assim, eu acho que ela traz um pouco isso, assim, né? Duas, né? Uma que eu acho que é um mantra na minha vida, que é a oração de São Francisco, né? Ai, lindo. Eu acho que quando você tem essa oração, independente do que você acredite, se você não acredita em Francisco como um santo, mas como um pensador, como a gente está aqui, né? A letra é linda. A letra é linda, né? Eu acho que você fazer instrumento, você ser instrumento da paz, é um negócio tão difícil hoje, né? Essa paz que vem de dentro, e você fazer isso através da empatia, né? Que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, né? Então, eu acho que quando você vai nessa onda, eu acho que é uma música incrível, né? E eu acho que tem uma outra música do Martinho da Vila, que eu adoro o Martinho, que eu acho que é muito legal, né? Que é aquela, quem é do mar não enjoa, chuva é fininha, garoa, é garoa. E essa música, ela me traz uma coisa seguinte, cara, chuva fininha, garoa, não é uma tempestade, sabe? Se você é do mar, você não enjoa. Tem um pouco da aceitação, sabe? Tem um lado ainda antigo da música, homem que é homem não chora quando a mulher vai embora. Mas é uma coisa, né, nesse mundo tão politicamente correto, eu acho tão leve isso, sabe? Tem uma parte da música tão bacana, né? Quem quiser saber meu nome, não precisa perguntar, vai aonde tiver samba, que eu devo estar por lá. Né? É você, né? Que sou eu, vai, né? onde tiver samba. É gente, isso, onde assim, tem samba no Rio de Janeiro, pessoa, esse né? menino tá. Eu gosto dessa música, eu acho que essa música é um mantra bacana. E agora que a gente tá chegando perto do carnaval, né? Portela Portela bombando, não é? Tá preparado pro carnaval? Super. Vai desfilar? Todos os anos, né? Todos os dias na Sapucaí, não tem como. Gente. Me levaram esse ano, eu vou fazer uma pausa rápida, vou na quinta-feira antes do carnaval pro Expresso 2222 lá. Olha vou só. Vou fazer uma visita no camarote, mas sábado eu tô de volta aqui pra já ir pra Sapucaí. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ai, garoto! Te amo! Obrigado, amo minha muito amiga você. Querida. Obrigada a você. Uma honra Continue estar com você. sempre inspirando as pessoas. Você inspira não só as pessoas que não te conhecem nas suas palestras, como os seus amigos. Eu tô falando sério. A gente é amigo há muito tempo. A gente não tá sempre junto, mas toda Só vez... de coração. Não, e todas as vezes que a gente se encontra é uma festa, porque Uma você festa. é uma festa. Você também, Bela. Somos farinha do mesmo saco. Obrigado, Farinha do mesmo meu amor, saco. todo sucesso pro podcast. Adorei Obrigada. participar, uma honra. E um beijo pra Cora também, né, que não tá aqui. Corinha, mas... volta de São Francisco logo, que a gente tá com saudade de E você. traz mais reflexões pra gente. Diz isso. pra gente, responde as nossas perguntas. É isso. Beijo, Pedrinho. Até a Beijo, próxima. meu Sucesso amor, com o seu adorei. livro. Quando você for lançar mesmo, em agosto, a gente repete aqui. E você Ou vai ser a então primeira. Compromisso feito. Exatamente. Ou então você grava um depoimento pra gente também, chamando a galera pro lançamento. Ótimo. Tá? Tá bom, meu amor. Beijo. Até a próxima. Galera, se quiser falar com a gente, já sabe, aquelas duas podcast@gmail.com. A gente também tá nas redes sociais no @aquelas duas podcast. E Pedrinho também tá nas redes sociais com @Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão. Pedrinho Salomão. E aí acha tudo por lá. Tá certo. Beijo grande e até semana que vem. Aquelas duas, com Isabela Sais e Cora Ronay.